a economia das cidades criativas. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é a economista Ana Carla Fonseca Reis. Ela é da empresa Garimpo de Soluções. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Doutora Ana, em termos de caminhos, o que é mais fácil, o que é mais viável? É se transformar uma cidade num polo de atração de talentos e de pessoas criativas ou induzir a sua própria população a se tornar criativa? Esse é um tema super importante porque existe uma teoria no mundo que fala da classe criativa. E a classe criativa significa aquele grupo de pessoas que trabalham em determinadas profissões, que são profissões que bebem criatividade, desde o cabeleireiro até o advogado, aqueles que só existem em função de sua criatividade. E por conta do enaltecimento desse termo, muitas cidades começaram a se degladiar com as outras e fazer tudo o que elas podiam em termos de benefícios financeiros, inclusive para atrair esses talentos, desconsiderando muitas vezes os próprios. Eu acho que é sempre uma melhor estratégia a gente investir em quem a gente tem em casa e, a partir disso, perceber do quem mais a gente precisa para completar uma equação. Que é muito do que as empresas fazem. Elas começam a investir nos seus talentos, daí se precisam de alguém de fora, elas vão atrás. Mas não começar a contratar todo mundo de fora. E a cidade é a mesma coisa. O principal... o centro de atenção da cidade deve ser o cidadão, né? E depois a gente começa a pensar nos talentos de fora. Mas quais são as principais conexões que uma cidade tem que fazer no desenvolvimento até se tornar uma cidade criativa? Qual é a dimensão dessas conexões, exemplificando? São das mais diversas formas. A primeira delas é, de fato, uma parceria público-privada, porque a gente tem, para nos remetermos ao primeiro bloco, atores que têm diferentes objetivos, mas podem ser objetivos convergentes. E, normalmente, no Brasil, a gente costuma pensar que uma parceria público-privada é aquela em que entra dinheiro público para benefício privado. E não deveria ser assim, né? Como é que a gente joga um a favor do outro? Dou um exemplo muito pontual de uma cidade da Holanda chamada Eindhoven, que era a cidade da Philips, até que a Philips saiu da cidade, mas ela surgiu em função da Philips e assim ficou durante mais de 100 anos. Essa cidade ficou com um problema habitacional e a Holanda tem um sistema diferente do nosso, em que as pessoas não podem ser desalojadas, ainda que não paguem o condomínio ou o aluguel. Uma parte dessa cidade, onde ficava uma população essencialmente desempregada, na crise industrial de Eindhoven, não tinha mais como pagar, portanto, seu aluguel e seu condomínio. O governo não podia expulsar. O que o governo fez? Fez uma parceria com um consórcio de incorporadoras, que normalmente a gente passa em sinal da cruz e fala, incorporadora, eu não quero perto de mim, porque vai construir em cima de várzea, e infelizmente muitas vezes faz, para que essas incorporadoras, em ganhando o projeto de construção ou de reestruturação dos edifícios, investissem como contrapartida em serviços acessórios de busca de emprego. Eles começaram a descobrir que muitas vezes as pessoas não buscavam emprego porque não tinham roupa, então fizeram serviços de alfaiataria de costureira, para que essas pessoas tivessem 2 mudas de roupa, serviço de cabeleireiro, serviço de barbeiro, serviços de oferta de refeição, ao que seria para a gente a refeição de R$1, porque como é que eu vou buscar emprego se eu tiver com o estômago vazio? E ao mesmo tempo treinavam garçons e chefes da comunidade para que depois tivessem uma profissão. Esse tipo de parceria que para a gente parece tão inusitada, é uma conexão importante que a gente teria que desenvolver mais. A conexão entre a história da cidade e o futuro que ela projeta, né, como uma árvore que precisa, de fato, de raízes muito profundas para lançar os seus galhos mais adiante. E é um tipo de conexão que eu acho sempre interessantíssimo, e esse é um exercício que eu costumo fazer. Se a gente pedir, inclusive, aos telespectadores que imaginem um mapa da cidade onde eles moram, como a gente imagina o mapa do Brasil, o mapa do estado, o mapa da cidade. As pessoas, via de regra, têm enorme dificuldade de imaginar o mapa da cidade. Com exceção de Brasília, que é o avião, né? Pois é, mas e depois do avião? Que mais? Cadê o resto do aeroporto, né? Tem mais gente que foi entrar, porque as cidades são muito móveis, as fronteiras vão se expandindo. E a gente costuma pensar no mapa da cidade pelo guia no porta-luvas ou pelo GPS. A gente não costuma imaginar a cidade. Então, cada um de nós faz um mapa mental diferente da sua cidade. E como é que uma cidade, com tantas cidades em si, em que os mapas não se cruzam? E além desse mapa mental, qual é o meu mapa afetivo? Eu até sei que aquele bairro lá existe, mas se acontecer alguma coisa, eu vou ver na televisão, vou ficar sentida, mas não me toca, porque não é a minha cidade. Para a gente falar de uma cidade criativa, esses mapas têm que se expandir. A gente tem que pensar na cidade como um sistema. Não posso dizer, o meu coração vai bem, mas o rim eu não tenho ideia, né? Como é que vai a cidade como um todo? Então, essas conexões também são importantes entre áreas da cidade, fazendo com que as pessoas se movimentem, se mobilizem, desestigmatizem, inclusive, bairros, muitas vezes. Não vou até lá porque é perigoso, é feio, chegar lá e falar, nossa, não pensei que fosse assim. Agora, isso é viável fazer
entre a própria população ou depende fundamentalmente da participação do governo? O governo deveria ser o principal agente desse tipo de processo, né, de conexão de áreas da cidade. Mas o que a gente observa é que muitas vezes, na ausência ou às vezes até a revelia do governo, a sociedade civil começa a oferecer determinadas coisas que se tornam tão palatáveis para o resto da população da cidade que as pessoas se mobilizam e vão até lá. Pode ser uma festa de bairro, pode ser um restaurante bacana que surge, que eu começo a montar na minha casa e depois se expande. As mais diversas ofertas. E aí tem uma questão importante também, que é a oferta cultural. Eu conheço inúmeros casos, e invariavelmente eles têm alguma coisa de cultural, se não todo ele, em que ofertas culturais em determinadas áreas da cidade fazem com que as pessoas de outros bairros que nunca tinham ido até lá se mobilizem e vão conhecer aquilo. E quando chegam lá, aquela história do espinafre. Eu odiava espinafre sem nunca ter comido, agora eu comi, não é que não é tão ruim. E começa a travar contato com o bairro e fala assim, nossa, tiram aquele estigma que antes lançavam sobre ele. Aquele caso da Estação da Luz, aquela reforma que foi feita ali, aquela recuperação, criação do Museu da Língua Portuguesa, isso tem, assim, está dentro desse contexto? Então, aquela região especial da Luz, que agora tem um projeto na Nova Luz, é algo muito complexo, né? Porque esse projeto já vem há décadas, e daí vem os outros sobrepõem, não necessariamente constrói sobre o anterior. Eu acho que algumas áreas ali, alguns quarteirões, como é o caso do Museu da Língua Portuguesa, que agora foi eleito o melhor museu do Brasil, inclusive, acabam tendo um papel muito importante de articulação entre o museu, a pinacoteca que fica em frente, o mercado municipal. Mas outras coisas devem ser construídas ali, né? Deve ser formado um ambiente que permita que a pessoa saia da Sala São Paulo, que é um equipamento primoroso, mas que levita sobre o espaço urbano, porque as pessoas entram enclausuradas e saem enclausuradas, possam ir andando de lá até o Museu da Língua Portuguesa. São dois quarteirões de distância, mas a insegurança não faz com que isso seja possível. Mas será que nós poderíamos considerar, por exemplo, um bom exemplo de cidade criativa, aquela que sabe aproveitar uma vocação cultural das suas festas e fazer isso um desenvolvimento de atividade econômica? Por exemplo, Rio de Janeiro, carnaval, samba e tal. Fez-se ali o sambódromo. Ou seja, foi criativo na medida em que você tinha antes que montar, desmontar, montar, desmontar. Não era uma coisa muito inteligente, né? Fez o sambódromo, debaixo do sambódromo, pelo menos tinham escolas, não sei se ainda tem. Isso pode ser um exemplo? Essas são várias ações como essa que compõem uma cidade criativa de fato, mas o que me preocupa sempre é a estratégia. Será que isso é uma estratégia ou são casos pontuais que não têm um alinhável? E o Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou mesmo Belo Horizonte, várias das nossas capitais, tem iniciativas como essa que são maravilhosas. A gente fala, olha, são exemplos de criatividade, como a coisa se resolve. Mas elas têm que estar tecidas, elas têm que estar articuladas dentro de uma estratégia maior. Não pode estar isolada, né? Porque senão você não permeia a cidade como um todo. Uma coisa que me preocupa no Rio de Janeiro, que é uma cidade, inclusive, que eu adoro, é que quando a gente analisa as grandes estratégias de desenvolvimento para os próximos anos, elas não necessariamente se beneficiam dessa criatividade. Então a gente fala o quê? De pré-sal, do polo petroquímico, quer dizer, toda uma economia industrial passada, ou mesmo que mexe com energia, mas de recursos esgotáveis e não energia de ponta. A gente fala assim, poxa, mas e a criatividade da cidade? Como é que entra nisso? Essa beleza natural, e essas festas, e o sambódromo, e o jeito de ser, e a praia. Como a cidade, de fato, está se beneficiando disso? Será que os olhares estão para outro lado? Né? Mas o Rio não soube, por exemplo, unir a festa ao desenvolvimento econômico? Por exemplo, grande parte da população vive do carnaval ao longo do ano, não só no carnaval. Né? E é uma economia criativa na estética, na cultura e tal, mas sustentadora também de um processo econômico que é importante para a cidade. E que é um movimento super importante no Rio, em outras cidades também se beneficiam bastante do carnaval. O Salvador faz até a contabilização das latinhas de cerveja, né? Porque isso tem um impacto importante depois em reciclagem. São exemplos certamente muito criativos e são enfronhados na própria essência da cidade. Mas outras coisas têm que ter essa pauta. E volta e meia a gente tem festas que são festas ou para turistas ou para 1% da população e o resto da cidade não se beneficia daquilo. O carnaval não é um exemplo porque as próprias pessoas da comunidade participam disso. Então é a antítese dessa exclusão. Mas, via de regra, quando a gente tem um equipamento cultural importante ou a gente tem festas, as festas deixam de ser festas de rua para ser festas fechadas. Você tem dois exemplos aí do próprio Rio de Janeiro, o Carnaval e o Fest in Rio, né? O Rock in Rio, né? Exatamente. Um gera renda para a população que vive aí, que é o Carnaval, outra
pelo que eu li da contabilidade, foi muito mais para os produtores externos, Exato. ao país, às bandas externas, e não aos artistas nacionais. Porque poderia ser Rock in Rio, ou Rock em Manaus, Rock em Fortaleza, quer dizer, ele é um disco voador, né, que vai e pousa ali, mas ele não vem de dentro para fora. Pode ser Paris, pode ser qualquer lugar. Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho dessa questão mais econômica, quer dizer, qual é o efeito em cadeia provocado numa economia local, né, de uma cidade, seja grande ou seja pequena, que pode ser provocado pela criatividade, pela inovação. Quer dizer, é uma coisa sensível, muda o PIB da cidade, quer dizer, dobra o número de empregos, o que é que acontece? Então, a gente tem métricas que são muito reduzidas hoje. Então, a gente vê claramente, bom, a economia desde sempre, né, o impacto da inovação ou do investimento em pesquisa e desenvolvimento para o PIB ou para a geração de emprego. Mas quando a gente fala de cidade, a coisa eu acho que é muito mais rica. E aí o desafio que a gente tem é encontrar indicadores que deem conta dessa métrica que passa a ser tão maior. Porque é evidente, embora não seja tangível, que quando você sai de casa e você vê um malabar fazendo uma estripulia na rua, você fala, mas como é que esse menino consegue equilibrar 5 bolinhas que eu com 2 me atrapalho? E vê um outdoor e dá risada, ou ouve uma música que alguém está tocando na esquina e começa a cantarolar, você já chega no trabalho com todas as anteninhas ligadas para a criatividade, para inventar algo novo. Mas se você sai de casa fechado num bunker, que é o seu carro, e daí você abaixa o pininho, levanta o vidro e o outro te fecha e você xinga, você já chega no trabalho que precisa de uma meia hora para baixar a adrenalina. Uma cidade criativa certamente tem um impacto na produtividade e na inventividade das pessoas, mas a gente ainda não tem métrica para medir isso. Eu acho que agora a gente está começando a trazer essa discussão à baila para poder, um dia, quem sabe, inventar esse tipo de coisa. Existem indicadores mais sutis, e a cidade de Bogotá, o Zero e Vezer em fazer isso, é adorável. A cada 2 anos eles têm uma bateria de testes junto à população que mexem com esses aspectos. E um deles indica, não necessariamente o impacto na economia, mas sim o impacto do que poderia ser uma cidade na qual eu gostaria de viver. E se eu sou uma pessoa capacitada, claramente eu vou escolher onde eu vou morar, porque eu tenho a possibilidade de fazer isso. E uma das questões que eles pegam é justamente a relação que a pessoa tem com o espaço público. Falam, quando a população vê que a cidade está suja, de quem é a culpa? 76% dos bogotanos disseram a culpa é da população que jogou lixo na rua. Eu duvido que nas nossas cidades saia 76% da população, porque, óbvio, o lixo não nasce na rua, mas a culpa é do governo, que não recolheu, da empresa que não fez seu serviço. Né? Aí a questão da empresa, do emprego, né? Uma cidade criativa, ela é capaz de gerar emprego, ou por outra, será que uma cidade que tem desemprego crônico também poderia, apesar disso, ser considerada também criativa por outras razões? Esse é que eu acho que é o lado mais interessante da história, né? Como é que a gente consegue transformar esse problema em solução, o problema do desemprego. Se a gente analisar aquelas pessoas, elas estão desempregadas porque o emprego que elas tinham não mais cabe. Mas será que elas não poderiam fazer outra coisa que gerasse outros empregos e que eventualmente gerasse nova possibilidade de renda, inclusive beneficiando claramente a cidade? Que outro tipo de vocação aquela cidade pode ter que não é necessariamente aquele passado? A gente acompanha isso muito em cidades pós-industriais, né, que viviam uma lógica, essa lógica mudou e as pessoas começaram a ter que descobrir alguma outra coisa. Quando a gente pensa na pessoa como criativa e não simplesmente um trabalhador desempregado que era um torneiro mecânico ou o que fosse, a gente fala assim, mas o que mais essa pessoa pode fazer? O que mais ela sabe que de repente antes eu não tivesse imaginado? E eu me lembro sempre de histórias muito curiosas, como é o caso do Alex Atala, dono do restaurante Dom. Ele conta que ele descobriu o mundo da cozinha porque ele resolveu fazer uma viagem para a Europa de mochila nas costas e ele começou a fazer bicos. E esses bicos eram inclusive como pintor de parede. Chegou uma hora que ele falou assim, bom, vou ter que voltar porque o visto está vencendo, tinha que se matricular em alguma coisa para ter uma desculpa para ficar na Europa mais um tempinho e se encantou pelo mundo da cozinha. Se ele tivesse seguido uma carreira tradicional, ele provavelmente tivesse desempregado já, porque estaria tão infeliz em cima daquilo que ele estava fazendo, mas ele descobriu uma nova vocação a partir do momento que precisava, que era encontrar um jeito de ficar onde ele queria. O que eu vou fazer que pode ser interessante? E às vezes a gente acompanha isso nas cidades também, cidades que tinham um passado industrial, que agora começam a voltar a serviços, começam a descobrir as suas histórias, começam a organizar festivais, começam a se voltar a outras vocações. Toda cidade tem vocações e muitas vezes ela esquece disso. E quando a gente está dentro do contexto, às vezes é complicado a gente entender isso, porque tudo faz parte daquele contexto. Quando a gente chega numa cidade diferente, fala assim, nossa, mas que linda essa rua carpetada com ipês e com jacarandás. E a pessoa olha e fala assim, nossa, não é mesmo que é bonito? Porque ela faz parte daquele contexto. Então a gente tem que lançar esse olhar externo.
Vamos falar um pouquinho de modelos, né, dos arquétipos históricos. Segundo Peter Hall, né, ele lista alguns arquétipos de históricas cidades voltadas para a criatividade e inovação. Foi Atenas no século V a.C., Florença no século XIV, Londres entre 1570 e 1620, Viena no final do século XVIII, até 1914, Paris nos anos 1890 e Berlim entre 1918 e 1933. Quais seriam os arquétipos atuais, os modelos de hoje que dizem assim, esses vocês podem seguir? Então, eu não diria que esse a gente pode seguir, mas como arquétipo, até porque a minha preocupação sempre é a gente de dentro para fora, mas esses podem nos inspirar, você tem razão. E eu mencionaria dois que estão muito em voga, Barcelona e Londres. Londres é uma cidade que nessa linha de se reinventar, em meados da década de 90, inclusive dialogando com aquela discussão que a gente teve sobre economia criativa, começou a se reinventar. E ela se voltou justamente à sua criatividade. A gente compara a Londres de hoje com a Londres de meados da década de 90 e são duas cidades completamente distintas, em termos de proposta de cidade, de economia, de perfil de pessoas, de vivacidade. E Barcelona é a mesma coisa. Barcelona era uma cidade pela qual as pessoas passavam, né? Ela tinha uma barreira que a separava do mar e as pessoas fugiam para ir para a praia em outro lugar. Barcelona, a partir das Olimpíadas de 92, inclusive, deu uma reviravolta. Mas ali toda foi uma estratégia articulada em cima das Olimpíadas. A cidade não foi posta a favor das Olimpíadas, mas sim eles souberam utilizar as Olimpíadas a favor da cidade. E deu uma continuidade. E deram uma continuidade. Na verdade, era um processo que já vinha desde a Exposição Universal do século XIX. Eles sempre vão aproveitando essas desculpas para mudar a cidade. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer também. Quer dizer, Londres também pode ser considerada uma cidade criativa e Barcelona também hoje, nos padrões de hoje. Eu acho que são duas cidades que têm grandes pontos de criatividade e que trabalham essas três questões. Não são cidades resolvidas, como nenhuma cidade talvez o seja, mas são cidades que trabalham essas três questões de criatividade muito importantes. Questão do lixo e da água. No próximo bloco, aguarde.